Bom, pessoal, vimos um pouco a respeito da organização do trabalho pedagógico escolar, sobre os aspectos relevantes para a discussão do tema, como o currículo, como as formas de organização pedagógica, como a formação docente e também sobre o papel do pedagogo. Gestão pedagógica nada mais é que a organização, planejamento e administração da área educativa, uma vez que se relaciona diretamente à atividade fim do setor educacional. É o pilar mais importante da gestão escolar. Gestão administrativa. Cuida da instituição como estrutura física, como o prédio, os equipamentos, materiais necessários para o funcionamento das aulas e dos projetos propostos pela gestão pedagógica. Esta parte tem como a missão de zelar pelos bens e garantir que sejam bem utilizados em prol do ensino. Gestão financeira. Ela organiza o orçamento da instituição e se responsabiliza em distribuir de forma ordenada a verba para os diferentes setores da escola. Cuida da parte financeira da instituição, como o cálculo de custo, o fluxo de caixa e a inadimplência, sob controle. Ela deve andar de mãos dadas com a gestão administrativa para que todos os gastos sejam dimensionados de maneira correta. Gestão de recursos humanos. É responsável pela organização e distribuição de tarefas de pessoal e por manter o bom relacionamento entre todas as partes. A principal missão da gestão de recursos humanos é motivar as equipes e garantir que todos estejam satisfeitos. Consequentemente, terão um bom rendimento de suas atividades. Gestão da comunicação. Está diretamente relacionada com a gestão escolar de recursos humanos, mas ela não se basta apenas em garantir que os colaboradores estejam satisfeitos e motivados. Ela se projeta para além dos muros das instituições e envolve toda a comunidade escolar, como os responsáveis dos alunos. É também competência dessa área mantê-los informados sobre as atividades da instituição. Gestão de tempo e eficiência dos processos. Todos os setores da escola funcionam como uma engrenagem de um relógio. Se algo não funciona ou funciona mal, gera atrasos ou até a parada dos ponteiros. Manter os olhos e ouvidos bem atentos, prestar atenção e planejar todas as etapas do processo é importante para os gestores conseguirem identificar quais as engrenagens atrasam ou prejudicam cada setor. A gestão de tempo e eficiência dos processos está diretamente relacionada com a produtividade dos setores.
A função da escola. Discutir a organização escolar compreende uma profunda análise da função da escola nos dias de hoje. Perceber o papel dessa instituição no contexto da sociedade pressupõe o entendimento do que queremos da educação e de onde queremos chegar como sociedade. Fazendo um resgate da história, percebemos que a intenção com a educação se deu desde as primeiras formas de escolarização em Roma e na Grécia, na Idade Média. Foi a partir da criação da primeira universidade que o ensino passou a ser ministrado em instituições específicas. E como ainda acontece hoje, naquela época, o acesso a essas instituições era restrito apenas a uma minoria privilegiada. Penin Vieira, 2002. Os sujeitos escolares. Para um entendimento mais profundo sobre a organização escolar, é necessário a percepção dos sujeitos que integram esse espaço e de sua dinâmica no processo educativo. Os processos de encaminhamento das ações dentro das instituições de ensino se dão também com base nas relações entre os sujeitos que ali se manifestam. Nesse contexto, é preciso fazer uma breve reflexão sobre quem são nossos alunos, o trabalho do professor, do diretor escolar, do pedagogo da escola, a participação dos pais e as conexões, relações e dinâmicas que se constituem entre esses elementos para configurar a organização escolar. Quem são nossos alunos? A escola somente existe porque existem alunos naquele espaço, os quais também vão se constituindo e se transformando no decorrer do processo, conforme a sociedade passa por mudanças. Assim, por meio da organização escolar, a instituição precisa repensar seus encaminhamentos para atingir esse aluno, com objetivos claros, com a relação à educação que quer, à metodologia, à concepção de educação, ao perfil do professor e especificamente do aluno que quer formar. Tais pressupostos se traduzem no projeto político-pedagógico da instituição de ensino. O trabalho do professor. Um dos principais intelectores para o contexto escolar é o professor, que exerce o contato direto com o aluno, como condutor do processo de ensino-aprendizagem. A tarefa principal do professor é o ensino. Assim, é um profissional cuja formação lhe permite promover o ensino-aprendizagem por meio do conhecimento. Para que o professor consiga um bom desempenho profissional, é necessário que tenha formação inicial e esteja vinculado às iniciativas de formação continuada, receba remuneração que lhe permita a ascensão, especialmente intelectual, tenha boas condições de trabalho, apresente comportamento ético, político e responsável, domine a matéria e os métodos de ensino, participe da construção do PPP das instituições de que faz parte, respeite a cultura dos seus alunos, seja assíduo e tenha disciplina na organização de suas aulas. Líbano, 2004. Quando opta por sua profissão, o professor tem pela frente um grande desafio, a busca incessante pelo conhecimento. É essencial para que se torne um sujeito crítico e reflexivo, podendo assim adaptar sua prática em sala de aula de acordo com os contextos em que está inserido. Essas exigências são importantes para que o professor possa desenvolver com qualidade sua função de propiciar o conhecimento e construir uma saudável relação professor-aluno-comunidade, tornando-se, de fato, um agente de transformação social. Sua atuação deve estar pautada na pesquisa, no constante aprendizado, na solidariedade entre os colegas, na participação nos espaços decisórios da escola, bem como deve mostrar-se crítica e reflexiva na formação continuada. Considerando as habilidades relacionadas anteriormente, o professor pode reconstruir sua prática a partir de uma nova perspectiva, interagindo no contexto organizacional da sua escola e principalmente transformando sua intervenção
em sala de aula. O diretor escolar. O diretor escolar é determinante para a organização da escola. É ele quem, de acordo com o perfil de gestão adotado, dará os encaminhamentos pedagógicos, administrativos e financeiros do espaço escolar. Assim, de acordo com a Guiar 2004, a formação desses profissionais deve contemplar no mínimo 3 dimensões ou níveis que estão estreitamente relacionados entre si. Primeiro nível. Trata-se da reflexão teórica, entendimento das políticas educacionais no contexto sociopolítico-cultural, instrumentalizando para a intervenção no espaço políticos, pedagógicos e curriculares. Percepção da escola como construção histórica e sociocultural em permanente mudanças. Compreensão dos aspectos orientadores dos processos de gestão educacional, relacionando-os ao mundo do trabalho, à cultura e às relações sociais. Segundo nível, diz respeito ao desenvolvimento da habilidade de interlocução entre os diferentes sujeitos do espaço escolar, visando a construção dos processos pedagógicos nas instituições educativas ou nos movimentos sociais, conduzidos pelas obrigações com a democratização das relações sociais. Terceiro nível, refere-se à aproximação da discussão teórica sobre o planejamento e a gestão dos sistemas de ensino, considerando-se as ferramentas metodológicas e tecnológicas usadas como propiciadoras de diálogo interno e articulação com os movimentos da sociedade. A formação do gestor escolar é algo complexo, que prevê o entendimento da escola como um todo, levando-se em conta simultaneamente as especificidades das partes. Sobre esse aspecto, a Guiar 2004 sugere ainda, como características específicas para a formação do profissional gestor da educação, condições de problematização do trabalho pedagógico, entendimento da gestão como caráter coletivo e interdisciplinar, adoção de uma postura investigativa. Com esse perfil, o gestor escolar consegue desenvolver na escola estratégias para a transformação da ação docente e das dinâmicas de organização escolar. Segundo o Líbano, 2004, o papel do gestor depende de alguns fatores determinantes para a organização escolar, os quais estão sintetizados a seguir. A autoridade refere-se à tarefa do poder delegado a uma pessoa para dirigir e coordenar ações decididas e encaminhadas coletivamente, o que implica algumas qualidades e o conhecimento de sua função. Apesar da autoridade delegada ao diretor escolar, não podemos esquecer o processo deve ser coletivo. Responsabilidade está extremamente ligada à autoridade. Mesmo quando as decisões são tomadas coletivamente, a responsabilidade de coordená-las é do diretor. Não se compreende autoridade sem responsabilidade. Decisão é a aptidão de escolher, entre vários encaminhamentos, aquele mais apropriado para a escola nesse determinado momento e diante de situações específicas, não podendo o gestor abster-se de decidir. No entanto, a base de tomada de decisão não pode fugir de um plano de trabalho, de objetivos e tarefas estabelecidas coletivamente. Disciplina significa ter uma postura individual, que respeite as normatizações do sistema. Iniciativa refere-se à capacidade de solucionar de forma crítica problemas de organização escolar, imprevistos e demais situações. Para Líbano, 2004, página 217, o diretor da escola é o dirigente e principal responsável pela escola. Tem a visão de conjunto, articula e integra os vários setores administrativo, pedagógico, secretaria, serviços gerais, relacionamento com a comunidade, etc. Líbano 2004 ainda apresenta uma lista de atribuições do diretor nos espaços das escolas, as quais apresentamos de forma resumida. A. Responder pelas iniciativas, atividades administrativas e pedagógicas e supervisioná-las.
com os pais, a comunidade e outros movimentos da sociedade civil. B. Garantir a manutenção de um espaço de trabalho saudável e as condições materiais necessárias, o que inclui a responsabilidade pelo patrimônio escolar e sua utilização e responder por elas. C. Articular e integrar escola e sociedade, por meio dos conselhos escolares e de demais atividades pedagógicas, sociais, esportivas e culturais. D. Planejar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico curricular da escola. E. Assegurar o cumprimento do regimento interno e conhecer a legislação do Sistema Nacional, Estadual e Municipal de Educação. F. Informar a comunidade escolar sistematicamente das ações de encaminhamento e respeito de irregularidade e do próprio funcionamento da instituição de ensino. G. Responsabilizar-se pela documentação escolar. H. Encaminhar uma proposta de avaliação institucional, PPP, organização escolar, currículo, professores e demais elementos que compõem o espaço da escola, com fins de tomada de decisão e melhoria do processo educacional. I. Viabilizar o trabalho profissional do pedagogo, professor e demais funcionários, com o objetivo de promover a qualidade de ensino. J. Responsabilizar-se pela organização financeira da escola, com auxílio de conselhos escolares e das associações de pais e mestres. Essas funções são inerentes ao trabalho de diretor na escola, especialmente no que diz respeito à organização da instituição. Tais componentes se tornam essenciais para o bom andamento escolar. O pedagogo da escola. O pedagogo desenvolve uma função de grande responsabilidade na instituição de ensino. É ele quem encaminha as ações pedagógicas, além de ser o elemento articulador entre os atores escolares e o PPP da escola. Líbano 2004 também apresenta uma lista de atribuições do pedagogo no espaço das escolas, as quais apresentamos de forma resumida. A. Responsabilizar-se pelas atividades pedagógicas, didáticas e curriculares da instituição de ensino, priorizando a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. B. Propor estratégias de diagnóstico e debate para a elaboração de projetos, planos e do PPP, com toda a comunidade escolar. C. Subsidiar os professores na execução da proposta curricular, de planos de aulas, metodologias, práticas de avaliação e de gestão escolar, assim como na orientação dos processos de ensino-aprendizagem e das demais dificuldades, adotando também medidas pedagógicas preventivas. D. Coordenar reuniões de pais, professores e outras instâncias colegiadas. E. Criar as turmas, encaminhar professor, propor os horários das aulas, coordenar o conselho de classe. F. Promover a formação continuada dos profissionais da instituição. G. Propor atividades diversas para os pais e as comunidades externa e interna. H. Acompanhar o processo de avaliação da aprendizagem. I. Acompanhar e propor estratégias de avaliação institucional, prevendo a melhoria da instituição de ensino. Líbano 2004 define as competências do pedagogo. Planejar, gerir, avaliar, coordenar e acompanhar, como ações norteadoras para a organização escolar. Por isso, esse profissional pode ser considerado como um dos mais importantes delineadores dos encaminhamentos escolares. Entendemos que as ações propostas anteriormente se complementem e se intercalam, necessitando uma da outra para que o resultado seja de fato eficaz. Para coordenar e acompanhar o processo de organização da escola, por exemplo, é preciso proceder a uma avaliação, a qual deve estar prevista no planejamento. Os pais e sua participação. Cada vez mais,
As grandes discussões na área da educação levantam a questão a respeito da participação dos pais como elemento norteador para a organização escolar. Na sua maioria, numa perspectiva de gestão democrática, os espaços colegiados de participação das escolas já contemplam a obrigatoriedade da participação dos pais na sua composição. A escola faz parte de uma comunidade que apresenta suas especificidades, sua identidade e seus objetivos. Cada qual tem sua história de construção, e é com base nesse elemento, a identidade de cada instituição de ensino, que a comunidade deve continuar sendo indagada a respeito do processo de melhoria dos espaços da instituição. Quando os pais estão próximos da escola, há uma integração com a comunidade e a escola percebe as dificuldades e potencialidades do contexto no qual está inserido. A escola que tem os pais próximos, existindo a integração com a comunidade, demonstra maior percepção quanto às dificuldades e potencialidades do contexto no qual está inserido. Assim, os pais servem de balizadores para os encaminhamentos e tornam-se corresponsáveis pelo processo educacional. Ganha a instituição, que instiga a comunidade a debater os problemas escolares, e ganham os alunos, que se veem acompanhados pela família. No entanto, este ainda é um dos grandes desafios das instituições de ensino: promover de forma consciente, reflexiva e decisória a participação da comunidade nos processos de organização escolar, aspecto que estudos apontam como um dos principais problemas nas escolas, segundo os dirigentes dessas instituições. A sobrecarga da jornada de trabalho, a dificuldade de encontrar alguém para cuidar dos filhos, os contextos de crise emocional e financeira, a incompreensão da linguagem utilizada pela escola e a reação duvidosa a determinados eventos que ela promove são fatores determinantes para a não participação dos pais na vida escolar dos seus filhos. Sá, 2004. Além da dificuldade que os pais encontram para participar do cotidiano da escola, muitas instituições ainda negam essa participação. Alguns diretores e muitas vezes as próprias equipes entendem a participação dos pais como uma maneira de fiscalizar seu trabalho ou como uma intromissão. Assim, não divulgam dados escolares, índices, atividades e outros encaminhamentos, nem o rendimento dos seus alunos, distanciando ainda mais a unidade de ensino do contexto social no qual ela está inserida. Apresentar e implementar na comunidade escolar estratégias de participação é função da escola, que segue uma concepção democrática e participativa da gestão. Discutir o PPP é dever e direito dos pais, que decidem assim sobre currículo, metodologia, processos avaliativos, concepções de educação, perfil de alunos e profissionais docentes. Cabe a eles também compreender as instâncias de financiamentos da educação pública e da própria escola, bem como participar dos encaminhamentos administrativos da instituição de ensino. Nesse momento, vamos nos aprofundar mais na questão da gestão escolar. Conceitos de gestão escolar. Para entender os conceitos de gestão escolar, num primeiro momento, é preciso compreender o significado da palavra gestão. Ferreira, 2003, página 306, afirma que gestão e administração é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de impulsionar uma organização a atingir os seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar o seu papel. Já para Líbano, 2004, página 101, os processos intencionais e sistemáticos de se chegar a uma decisão e de fazer a decisão funcionar caracterizam a ação que denominamos gestão. Em outras palavras, a gestão é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para se atingir os objetivos da organização, envolvendo basicamente os aspectos gerenciais e técnicos administrativos. De acordo com essas definições, compreendemos gestão como um processo que envolve várias ações,
como diagnóstico, tomada de decisão, definição de objetivos, encaminhamentos e avaliação para a retomada do rumo. A gestão envolve toda a comunidade que faz parte do espaço no qual se propõe a ação pelo processo necessário, não se dando de maneira isolada com encaminhamentos estáticos. Para que efetivemos como um processo de constante melhoria dos espaços, é necessário que haja um planejamento. Compreendido o conceito de gestão, é necessário agora entender como a gestão acontece na escola, refletir sobre os conceitos de gestão escolar e sua perspectiva também é fundamental para o entendimento da organização escolar. A gestão educacional vai além da gestão escolar e interrelaciona todos os componentes de uma política de educação, envolvendo sistemas de ensino, a direção, as diretrizes educacionais e os projetos políticos pedagógicos, PPPs, das escolas. Entendemos sistemas de ensino como a unidade de vários elementos intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto coerente e operante. Saviani, 1996, página 80. A organização e os processos de gestão, incluindo a direção, assumem diferentes significados conforme a concepção que se tenha dos objetivos da educação em relação à sociedade e à formação dos alunos. Líbano, 2004, página 101. Ou seja, a maneira como concebemos a educação, a concepção de sociedade, a atuação dos professores e a consciência de que aluno, cidadão, queremos formar, interferem no estilo de gestão que conduz a escola. Para compreender a maneira como a escola se organiza, é preciso conhecer o estilo de gestão escolar. Entre todos os estilos, vamos nos adentrar à concepção de gestão democrático-participativa. Trataremos mais especificamente dessa gestão, visto a necessidade de avançar em face das formas conservadoras, hierarquizadas, burocráticas e fragmentadas da organização escolar. A própria legislação aponta a necessidade de propiciar uma gestão democrática por meio das diretrizes emanadas dos sistemas de ensino municipal, estadual e federal. No entanto, para compreender a gestão democrático-participativa, é preciso entender alguns conceitos que, segundo Souza e Correia, 2002, página 56, são apresentados pela LDB e devem orientar a organização do trabalho da escola. São eles flexibilidade, autonomia, responsabilidade, planejamento e participação. Vamos deter especificamente no entendimento dos conceitos de autonomia e participação. Autonomia. Para que de fato a gestão democrático-participativa se concretize nos espaços escolares, não basta apenas ser indicado pela legislação pertinente. É preciso que os agentes escolares percebam-se atuantes e responsáveis pelo próprio. O conceito de autonomia é distorcido nas escolas, que acreditam que a autonomia significa não estar relacionado ou interligado a nenhuma outra organização ou instituição. Entretanto, mesmo buscando graus progressivos de autonomia, as instituições de ensino estão ligadas em um sistema nacional, estadual ou municipal, que define o encaminhamento das políticas educacionais e o financiamento dos recursos e investimentos da gestão pública na educação. A gestão educacional cultiva relações democráticas, fortalecendo princípios comuns de orientação, norteadores da construção da autonomia competente, que se garantem a partir do estabelecimento e cumprimento das normas, leis, princípios e diretrizes comuns. Luc 2006, B, página 45. Nesse contexto, a autonomia que a própria legislação prevê deve ser um princípio construído nas escolas. Parte de eixos que o orientam e o regulam ao mesmo tempo, por meio das normatizações definidas pelas políticas de educação, porém sem perder o sentido do coletivo, do planejamento e da participação.
Nesse sentido, a autonomia da escola é construída a partir do seu projeto pedagógico, o qual contribui para o exercício de democratização dos espaços públicos. Souza Correia, 2002, página 60. É por meio da participação dos atores escolares como protagonistas na elaboração de suas diretrizes educacionais que a escola construirá progressivos graus de autonomia, fortalecendo sua identidade. Assim, a autonomia é uma condição construída por vários integrantes da comunidade escolar: direção, pais, professores, alunos, demais funcionários e outros representantes da sociedade. Não é algo que já existe no interior da escola. A autonomia não pode ser encarada, portanto, como algo herdado ou adquirido, mas fundamentalmente como produto de processos interrelacionados capazes de propiciar à escola a criação de uma identidade própria. Souza Correia, 202, página 62. Uma unidade de ensino autônoma não está isolada nem independente de leis, normas e demais diretrizes emanadas pelo sistema, mas tem condições e estrutura para deliberar sobre seus objetivos, suas metas, sua missão, sua concepção, ou seja, especificamente a respeito do seu projeto pedagógico educacional. Tais deliberações são resultados de discussões e debates coletivos, dos quais toda a comunidade escolar participa. Ela ajuda a decidir e se vê como parte integrante da efetivação de decisões e tomadas. Graus de autonomia significam um poder de decisão, com base na realidade das instituições de ensino, que venha a intensificar a identidade da escola e a corresponsabilidade dos agentes ali envolvidos, para uma melhor organização do espaço escolar. São adquiridos e construídos aos poucos, conforme a escola desenvolve mecanismos de participação e compreensão de sua realidade. Participação é o princípio mínimo e necessário para o exercício da democracia nas escolas. É propiciando o envolvimento de pais, professores, diretores, pedagogos, alunos e demais funcionários nos processos decisórios e no funcionamento e organização da unidade educacional que, de fato, a gestão democrático-participativa se efetua. O conceito de participação se fundamenta no de autonomia, que significa a capacidade das pessoas e dos grupos de livre determinação de si próprios, isto é, de conduzirem sua própria vida. Como a autonomia opõe-se às formas autoritárias de tomada de decisão, sua realização concreta nas instituições é a participação. Líbano, 2004, página 102. A participação está intrinsecamente ligada aos princípios de autonomia, visto que, quanto mais efetivamos e exercitamos essa faculdade, mais participação existe na escola, do mesmo modo que, quanto mais promovemos instâncias de participação na unidade de ensino, mais fortalecemos os princípios da autonomia. Nos espaços escolares, a participação busca a superação de ações fragmentadas, isoladas, burocráticas e hierarquizadas. Promover espaços de participação faz as escolas exercitarem o princípio democrático de gestão, o trabalho em equipe e o coletivo, e promoveram debates e discussões a respeito de encaminhamentos e tomadas de decisão. Promover instâncias de participação apenas para convencimento da comunidade escolar sobre decisões previamente determinadas por algumas descaracteriza o processo democrático, desmobiliza a participação dos envolvidos e enfraquece os princípios de autonomia e da identidade escolar. Compreendendo o trabalho pedagógico no espaço escolar. A organização do trabalho pedagógico nos espaços escolares compreende todas as atividades que envolvem o processo de ensino e aprendizagem, de forma sistematizada. Esse aspecto refere-se aos suprimentos dos suportes pedagógicos didáticos necessários à organização do trabalho escolar. Líbano, 2004.
Ou seja, entre os aspectos necessários à organização, um dos que mais tem razão de ser nos espaços escolares é o trabalho pedagógico. Essa organização está ligada especificamente a outros componentes já tratados aqui. Origina-se do papel e da função de cada um na escola, diretor, pedagogo, professor, comunidade, mediante as estratégias que efetivam os encaminhamentos dados, como o projeto político-pedagógico, a avaliação, o regimento, por meio dos contextos de participação e discussão, como o conselho de classe. Líbano, 2004, página 209, indica a organização dos processos de ensino-aprendizagem da seguinte maneira: compreende o currículo, a organização pedagógico-didática, planos, metodologias, organizações dos níveis escolares, horários, distribuição de alunos por classe, assistência pedagógica sistemática aos professores, avaliação, ações de formação continuada, conselhos de classe e etc. Assim, trataremos agora dos dois elementos destacados por Líbano em relação às organizações de trabalho pedagógico, o currículo e a organização pedagógico-didático. Primeiramente, vamos falar do currículo. O currículo escolar é componente essencial do PPP. É nele que se propõem a organizações dos aspectos pedagógicos essenciais para a produção do conhecimento. Pinheiro, 2003, afirma que a organização do currículo define os elementos relacionados à prática pedagógica, estabelecendo os espaços e as funções exercidas pelos inúmeros componentes que integram o processo educativo, de modo a viabilizar o processo de ensino-aprendizagem, como aproveitamento do tempo escolar, ligação entre as áreas do conhecimento, conteúdos e programas, proposição de normas e padrões de comportamento, opção de procedimentos didáticos e de avaliação, aspectos valorativos e morais cogitados pela escola. Esses elementos e a forma como são definidos e colocados em prática caracterizam as intenções da escola como uma função social e como deve ser o encaminhamento de suas ações. O currículo define o que ensinar, o para que ensinar, o como ensinar e as formas de avaliação em estreita colaboração com a didática. Líbano, 2004, página 169. Portanto, o currículo é o documento escolar que encaminha a produção de conhecimentos na sala de aula. Assim, o currículo expressa a necessidade da sociedade e pode ser utilizado conforme o interesse de classes dominantes de acordo com a concepção de que sociedade se quer. Segundo o autor, finalmente percebemos que o currículo propõe intenções e ações que se efetivam pela intervenção do docente, promovidas pela organização escolar, como a perspectiva da melhoria do processo ensino-aprendizagem. Nesse contexto, o Líbano, 2004, propõe a concepção de organização curricular sintetizadas no quadro a seguir. Avaliando essas concepções curriculares, percebemos a importância das discussões no espaço escolar, visto que o embate a respeito do currículo direciona a concepção sobre a prática desenvolvida na escola. O currículo é elemento norteador para a organização do trabalho pedagógico na escola. Por meio dos projetos escolares, contribui para a resolução de algumas dificuldades, que muitas vezes são vistas como aspectos fragmentados no processo de ensino-aprendizagem, mas que se conectam substancialmente com a concepção curricular adotada pela instituição de ensino. Organização pedagógico-didática. Para que a escola alcance seu objetivo como produtora de conhecimento, é necessário que haja articulação de estratégias para a execução do processo. Nesse contexto, os documentos que amarram esses encaminhamentos são o regimento interno e o PPP da escola, pois prevêem os planos de ação e de aulas, as metodologias, a organização dos níveis escolares, os horários e a distribuição de alunos por classe. Esses mecanismos de gestão, seja o PPP, seja o regimento interno, são definidos conforme a organização
própria de cada escola, visto que a maneira correta de defini-las é por meio de assembleias, discussões e debates. Para tanto, é preciso compreender que os planos de ação e os planos de aula são elementos de planejamento dos professores e dos diretores escolares. Nesses planos estão contidos os objetivos, as ações, os encaminhamentos, os recursos, os conteúdos e a avaliação de todo o processo educativo da escola. Serve como ferramenta para o direcionamento da instituição e também das aulas dos professores. A metodologia educacional está estreitamente relacionada com o PPP da escola. O currículo escolar é a concepção de educação que se propõe a adotar. A organização dos níveis escolares e a distribuição dos alunos por classe definem-se pela legislação própria de cada sistema. A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEM, Lei nº 9.394/1996, em seu artigo 21, propõe a seguinte organização para a educação escolar: educação básica, constituída por educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio, e educação superior. Ainda no que se refere à organização da educação básica, a LDBEM de 1996, em seu artigo 23, indica as seguintes possibilidades de composição. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que os interesses do processo de aprendizagem sejam, assim, o recomendar. Ainda de acordo com a mesma lei, compete aos sistemas próprios criar, por meio de seus conselhos municipais ou estaduais de educação, as normatizações referentes à organização das escolas, mediante amplo debate com a comunidade escolar. Além disso, compete às escolas, por meio de seus conselhos escolares e da discussão e construção dos PPPs, propor a organização escolar, fazendo com que esses espaços de participação sejam favoráveis a um amplo debate sobre as normatizações legais dos sistemas. Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso segundo encontro e hoje iremos falar um pouquinho sobre a função da escola. Iremos discorrer um pouco sobre sua organização, quais são os seus processos de encaminhamento, fazer uma pequena reflexão sobre quem são nossos alunos, sobre o trabalho do diretor, do pedagogo, a participação dos pais no contexto escolar, enfim. Vamos refletir sobre todos os elementos que configuram a organização escolar. Espero que vocês aproveitem bem o vídeo e vamos lá.